Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Sempre uma alegria poder trazer uma reflexão, essa reflexão que possa ajudar no processo do autoconhecimento, da busca, do ser em si. Como é importante nós nos descobrirmos para que nós tenhamos uma vida salutar, uma vida saudável. Porque nós sabemos que a interação, e eu preciso interagir com as pessoas o tempo todo, que a nossa interação no mínimo seja verdadeira, não seja uma interação por critérios de julgamento das outras pessoas. Lógico, também não estamos preocupados com isso, mas muito menos quando a gente acaba usando alguns mecanismos que às vezes são até dissimulados. Nós nos deparamos com essa realidade muitas vezes, é muito empobrecedor. Quando você não tiver uma palavra para dizer a alguém que seja de elogio, é melhor ficar quieto, né? A menos que a pessoa pergunte para você, você pode ser assertivo. Essa é uma prática na psicologia. Uma pessoa assertiva é quando ela fala de uma maneira muito simples, muito serena, muito tranquila, aquilo que precisa ser dito, né? Mas sem ferir alguém, nós não temos direito de fazer isso, né? Porque se a gente é agressivo, não deixa de ser um mecanismo de defesa. E aí está sendo agredido, aí você agride alguém. Isso não é bom. Toda pessoa agredida tem uma tendência de agredir. É como uma questão de traição, né? Eu conheço muita gente que, por medo de trair, ou melhor dizendo, por medo de ser traído, elas traem antes, né? Tem muita gente que acaba fazendo isso para que ela não se sinta mal. É engraçado, né? Como que a pessoa tem uma maneira de funcionar. E aqui o nosso papel não é um papel de julgamento, nem um papel moralista, não, mas é justamente pensar naquele sujeito, naquela pessoa que nós queremos interagir. E a gente consegue interagir quando você tem muito bem claro diante de você aquilo que você quer, aquilo que você busca. E isso é muito dinâmico, porque você vai crescendo, vai maturando, vai aprendendo todos os dias. E nós aprendemos até com os erros também, sem problema nenhum. Vamos falar um pouquinho da intelectualização, porque no meio de tantos mecanismos que já apresentamos, começa a aparecer outras variações, né? E aí isso vai ajudando a gente a pensar também. Nossa finalidade, como eu dizia, é pensar. Então a intelectualização é aquela pessoa que diz assim: eu sei, eu já li tudo isso. Então aquela pessoa que jamais quer ficar por baixo. É interessante isso, né? Ela precisa se sentir que ela tem um papel importante no meio de tudo isso. Ela jamais vai aceitar que a outra pessoa possa saber mais do que ela, ou coisas assim, né? É interessante isso. Então é quando se lida de modo intelectual com um problema, afastando os afetos. Então assemelha-se ao isolamento e à racionalização, aquilo que nós já falávamos, né? Então usa aquilo que é a intelectualização para poder justamente suportar algumas angústias que você tem dentro de si. E aí você, lógico, vai usar dessas situações que você sabe tudo, né? É coisa terrível isso, quando você não está aberto ao novo. E aí você nunca aprende. Em que sentido eu estou falando isso? Você, por exemplo, eu já li esse texto aqui, não importa. Não, mas leia de novo. Porque a leitura que você fez uma primeira vez, ela vai apresentar de um jeito. Aí, no outro dia que você lê, pode ser que apresente de outro jeito. Você tira uma novidade daquele texto de uma maneira totalmente nova. Um filme, por exemplo. Tem gente que não se permite ver um filme mais vezes. Agora tem gente que gosta porque se identifica com aquele filme e vê várias vezes. Mas se você for ver um filme 2 vezes ou 3 vezes, não fique já pensando no final. Procure viver a cena, o momento emocional, aquilo que se passa. Isso tira você dessa intelectualização e aí abre-se a possibilidade de crescer com aquilo que
é possível. Bem, um outro mecanismo é o mecanismo de conversão. Consiste em uma transposição de um conflito psíquico e uma tentativa de resolução desse conflito por meio de expressões somáticas, como dores de cabeça. Passa-se o problema da mente para o corpo. Talvez aquilo que nós falávamos agora há pouco, que eu dizia, você acaba colocando para o ego uma doença que é uma resistência do seu próprio ego, fazer doença, porque as doenças não existem, você não nasceu para ser doente, mas como você tem um ganho com isso, você acaba fazendo essa doença sem perceber. Que coisa triste isso, né? Como a grande resistência do seu id, que é o inconsciente, é a compulsão à repetição. Vive repetindo, você está falando para si mesmo, eu não vou fazer mais isso, eu estou prometendo, eu não vou fazer mais isso. E às vezes faz até orações, Senhor, me ajude para que eu não faça mais isso, está fazendo sempre. Ou então, quando você tem uma grande resistência do seu superego, que é fazer culpa. Tem muita gente que tem muita culpa, não se perdoa nunca. Isso é uma coisa muito triste. E pessoas, como estava falando agora, que têm resistência do ego, vivem fazendo doenças. Então a conversão é você transformar aquele sentimento, aquela angústia para uma doença. Como existia, o Freud falava da histeria de conversão. A pessoa passa para o soma, para o corpo, alguma coisa que ele não consegue dar conta na sua realidade e vem para o corpo. Então o Freud não usava esse termo doenças psicossomáticas, ele usava o termo hipocondria, né? Tem pessoas que, desculpa a expressão, são doidas para fazer doença. Tem gente que adora remédio, né? Só que não busca o verdadeiro remédio. Então é interessante a gente pensar nisso, porque a gente vive convertendo muitas vezes, quer dizer, passando para o corpo algumas coisas que a gente não consegue realizar e do psiquismo acabamos ficando doente e assim por diante. Um outro mecanismo chamado substituição. O inconsciente oferece à consciência um substituto aceitável para ela e por meio do qual ela pode satisfazer o id ou o superego. O que é isso? Então é a insatisfação imaginária do desejo. É a satisfação imaginária do desejo. Processo pelo qual um objeto, valorizado emocionalmente, mas que não pode ser possuído, é inconscientemente substituído por outro, que geralmente se assemelha ao proibido. Então, portanto, é uma forma de deslocamento. Um exemplo é o bebê chupar o dedo ou a chupeta para sentir o prazer como se estivesse no seio da mãe. E depois a gente pode fazer essa substituição pelo cigarro, pelo leite, né? Nós adultos, segundo pesquisas ou até alguns que pensam aí, não precisamos mais tanto do leite, mas a gente gosta do leite, né? Então aqui ele vai lembrar o leite materno, como o cigarro também, né? Vai lembrar um pouco da fase oral e assim por diante, né? Então o ser humano ele é terrível nessas situações, então eu acredito que vale a pena a gente se conhecer cada vez mais para a gente pensar nisso. Um outro mecanismo é a fantasia. É um processo psíquico em que o indivíduo concebe uma situação em sua mente que satisfaz uma necessidade ou desejo, que não pode ser, na vida real, satisfeito. Aí, por exemplo, tem um exemplo aqui, que às vezes você tem uma certa dificuldade de assumir um casamento, aí você acaba fantasiando uma realidade, mas não é verdadeira.
não era aquilo que você queria. Então você acaba traindo a pessoa o tempo todo, você acaba não sendo fiel, porque não era aquele objeto de amor que você queria. De repente, eu conheço pessoas que casaram por motivo de gravidez. Tem muita gente que assume a gravidez porque, mesmo que ela não tenha sido planejada naquele momento, mas há amor, há comunhão de vida, há respeito, há carinho. Mas tem pessoas que foi um ato não pensado, não querido, mas acabou acontecendo e acaba assumindo, e aí acaba complicando a vida das partes e da própria criança, né? Então é melhor às vezes cada um ir para um canto e lógico tem que assumir essa criança, dar um nome a ela, porque afinal de contas teve um pai biológico, mas enfim, dar o afeto necessário, mas não formar uma realidade única, quer dizer, que o casamento pede, porque vai faltar comunhão de vida, não tem cumplicidade, não tem essa situação. Então isso é muito complicado. Então normalmente a gente fantasia algumas coisas, vai ter que dar certo, e aí a gente pensa que resolve o conflito, só que o conflito vai se estabelecer de maneira pior ainda, né? Certas pessoas podem passar a vida inteira fantasiando, mas quando caem na realidade, o que acaba acontecendo? O conflito retorna. Você pensa que você ficou livre daquela situação, quando você menos espera, ele está batendo na tua porta novamente, porque ele nunca saiu dali. Ele pode ter sido mascarado, né? Quer dizer, ele vestiu uma outra máscara, e aí como que você vai dar conta de tudo isso? Muito bem, um outro mecanismo, compensação. É o processo psíquico em que o indivíduo se compensa por alguma deficiência, pela imagem que tem de si próprio, por meio do outro aspecto que o caracterize, que ele então passa a considerar como um trunfo. Por exemplo, um aluno ruim nos esportes se consola por ser bom em matemática, né? Então ele faz uma compensação. Aliás, nós vivemos nos compensando o tempo todo, né? Mas não queira ser bom em tudo, não. O Nietzsche, que foi um grande pensador, ele dizia: quem quer ser 10 em tudo acaba sendo bom em nada, né? Então, você tem, se você não é bom de bola, que bom, vamos para frente, né? Mas você pode ser bom em alguma coisa. E aí você usa esse mecanismo de compensação. Já que eu não posso, como dizia o exemplo aqui, eu não consigo ser uma pessoa no esporte, no jogo de bola ou no basquete, sei lá, não consigo, não dá certo e tal. Então eu vou me dedicar a uma ciência que eu vou ser o melhor, né? Agora, como eu estava dizendo, aqui de uma certa forma é até salutar isso, né? Porque você acaba caindo na realidade e vendo que você pode compensar e desenvolver a sua capacidade. Agora é muito triste quando você está sabendo que não consegue e fica insistindo e vê que não tem o dom para aquilo e continua insistindo, porque talvez aquilo se torne um desafio, tá bom, mas acho que a gente pode vencer desafios, mas a gente precisa ver qual que é a nossa sublimação, né? Porque como a sublimação é também um mecanismo de defesa, a gente sabe muito bem que a sublimação ela é justamente você tirar toda a libido de uma realidade para investir numa outra. Isso é muito bom, isso é muito salutar. Quando, por exemplo, uma pessoa violenta, ela tira toda a sua violência, por exemplo, uma criança que matava passarinho e depenava o passarinho, abria o passarinho para olhar lá dentro, tudo mais. Aí quando ele faz toda a sublimação, ele tira toda essa violência da situação e pode se tornar um grande médico cirurgião. Nós precisamos, mas tem que ter sublimação, porque senão ele pode ser uma pessoa agressiva, até mesmo na sua intervenção cirúrgica, né? Então, mas normalmente a sublimação é fundamental. Muito bem, uma outra é a expiação, é o processo psíquico em que o indivíduo quer pagar pelo seu erro imediatamente. Tem muita gente que faz isso, né? Não, eu fiz aquilo e agora quero expiar e eu tenho que ter uma maneira de melhorar.
Muitas pessoas às vezes se aproximam de mim, olha, eu fiz um erro, quero agora reparar isso. Não, com calma, com tranquilidade e assim por diante. A clivagem. Clivagem é a separação dos aspectos bons e maus do outro. Exemplo, identificação com o agressor, negando o aspecto violento como uma pessoa sequestrada que se identifica com o seu sequestrador. Olha que coisa interessante, né? Aí de repente essa pessoa, ela nega o aspecto violento da realidade, ela faz ela consegue fazer uma clivagem, uma separação, e aí ela, como sequestrada, ela acaba se identificando com o seu sequestrador. Vamos dizer assim um exemplo, alguém que foi sequestrado, foi violentado, mas depois ela se apaixona pela pessoa. É interessante isso, né? O mecanismo que ela gera para que ela talvez não sofra angústia. Eu conheço pessoas que talvez mantenham o seu relacionamento mesmo apanhando no marido e assim por diante, mas é apaixonada, né, pelaquela situação. Aí você poderia dizer, mas gosta de apanhar? Não é que gosta de apanhar, ela faz uma clivagem, ela separa os aspectos bons e maus do outro. Então ela separa duas situações e acaba ficando com um aspecto que para ela talvez seja interessante. Outro mecanismo é a resistência. É o processo de resistência ao trabalho terapêutico, no qual o paciente tenta manter no inconsciente os acontecimentos esquecidos. Não quer se abrir à realidade. Como eu falava agora, uma pessoa que tem uma resistência do ego, ela quer fazer doença o tempo todo, não se abre, porque ela tem um ganho secundário, ela tem carinho, ela tem aconchego das outras pessoas, então vamos ficar assim mesmo. Ou então, quando ela tem uma compulsão à repetição, e ela é resistente, ela não consegue se livrar disso. É porque ela usa desse mecanismo que está lhe fazendo muito mal, com toda certeza. Muito bem. Vamos terminar essa reflexão dizendo o seguinte, olha. Outros pontos que devemos levar em conta sobre os mecanismos de defesa. Vamos ver o que a literatura nos coloca. Diz assim, olha. Os diferentes mecanismos de defesa apresentam-se em todos os indivíduos, em todos, e só se tornam anormais quando aparecem de maneira excessiva. Já falávamos isso, né? Eles são usados, mas quando de maneira excessiva, tudo que é excesso faz mal, né? Tudo que é extremo, tudo que está no extremo é muito perigoso. O caminho da virtude está no meio. Nem rigorista e nem laxista. Caminho do meio. Aí é a virtude. Não são escolhidos e empregados com consentimento pelo indivíduo. Então nem pense nisso, né? Olha isso. Eles são escolhidos de maneira aleatória, né? Você não percebe isso. Está no seu inconsciente, não tem como. O mecanismo que vai atuar em um dado momento depende da natureza da situação específica e das características da pessoa. Isso está bem claro, né? As mesmas situações podem ter mecanismos de defesa diferentes em pessoas diferentes, né? Nós nunca vamos saber o nosso real, né? Começa a pensar um pouquinho que o nosso real nunca vamos ter acesso. De vez em quando, né? A gente quer segurar lá dentro a situação, mas é como você pegar uma bola de plástico e afundar lá num tambor de água. Ela vem. Você pode segurar o máximo que você puder, mas no momento que você deixa a sua mão dar uma vacilada, vem para fora. Então o ego tenta criar uma censura, mas chega um momento em que vai entrar, né? Do nosso inconsciente acaba vindo para o consciente. Então, são alguns momentos em que nós deixamos acontecer os atos falhos, os lapsos, tudo isso tem a ver, os sonhos, xistes, atos falhos, e assim por diante, são conteúdos do nosso inconsciente e que eles manifestam. É interessante isso, né? Como que escapam das nossas mãos, né? De repente você vai falar para uma pessoa, por exemplo,
Nossa, como você está bonita, tentando agradar, né? Mas no fundo não é isso que você está querendo dizer. Você fala, nossa, que roupa feia. Não, estou dizendo que roupa bonita. Mas você já falou. É interessante. Então os lapsos e atos falhos acontecem o tempo todo. Isso mostra o nosso inconsciente. Você vai falar uma coisa e você diz, eu estou, sei lá, você pergunta para o seu marido, eu estou bonita? Ele diz, não, está sim, está bonita sim, mas de repente ele já disse, né? É o que ele pensa. É que tem algumas perguntas que a gente não deveria fazer. Mas eu não sei, a gente sempre se veste para o outro, né? A gente nunca se veste para si mesmo, a gente sempre está pensando no outro. É interessante isso. Muito bem. Seu uso prolongado e excessivo pode ter consequências graves no ajustamento efetivo à vida. Nesse sentido, alguns são piores que outros, como a fuga, que impede a pessoa de ser capaz de enfrentar seus problemas, e a repressão, que cega para a natureza de nós mesmos, né? A natureza dos mesmos, principalmente. Quando você começa, portanto, a fazer essa fuga, né? Constantemente, você vive deslocando e assim por diante. Em um certo momento, a gente até é bom deslocar, de vez em quando a gente precisa afastar do problema, mas a gente vai lembrar um pouquinho a frase do Jean Vanier, a solução está no problema. Nunca fuja do problema, porque a solução está lá. E quanto mais a gente foge, é sinal que a gente não está querendo dar a solução. Mas a gente precisa adquirir força, coragem e ir para frente. Os mecanismos de defesa podem ser frustrados, a racionalização pode ser desmentida, a identificação negada, a fuga evitada, a repressão revelada, tornando assim o conflito ainda mais intensificado. É quando você, portanto, você nega uma situação, mas daqui a pouco você descobre a verdade, e aí como que você fica? Como diz aquele ditado, o não primeiro dói muito, mas é bem melhor que o segundo. Quando tais mecanismos falham, podem ocorrer transformações ainda mais violentas no comportamento. Tais transformações apresentam-se sob a forma de perturbações psicológicas severas, sendo um efeito da psicose. Então veja bem, olha, vale a pena a gente se conhecer e vale a pena você ver como que você está trabalhando isso. Como que você está reagindo diante dos problemas, das suas angústias, dos seus problemas, como que você está vivenciando tudo isso. Então, nós vamos encerrar essa série, estamos abertos às perguntas, gosto sempre da participação de vocês, agradeço todas elas, mas é importante que para a gente dar continuidade, a gente precisa falar de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, porque como nós falávamos, a gente quer dar sentido a tudo aquilo. Um grande abraço.